Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a Prof. Cíntia está vindo aqui para explicar como serão realizadas as atividades que vocês estarão recebendo para serem realizadas durante a quinzena que vai do dia 12 de abril ao dia 23 de abril. Vamos lá? Então, as primeiras atividades que vocês irão encontrar será do componente curricular de língua portuguesa. Então, nestas atividades, nós vamos conhecer um pouco sobre o cartaz de campanha, o que eles são, qual a sua função social, bem como nós vamos explorar a relação grafema-fonema, a questão da escrita e leitura, importantíssimos no processo de aprendizagem. E vamos identificar e reconhecer as letras do alfabeto, ok? Então, esse vídeo que eu estou gravando, vocês vão encontrar o link disponível logo aqui abaixo e o código de QR Code também para que vocês possam estar acessando. E eu vou estar também postando no grupo do WhatsApp da turma. Vamos lá? Então, junto com um adulto, observe e leia o cartaz abaixo. Então, converse com o seu familiar sobre o que diz este cartaz, você já viu algum parecido, onde e se você acha importante. Então, o adulto vai fazer essa mediação, essa leitura com as crianças as quais ainda não conseguem realizar essa leitura sozinhas, e esses questionamentos também. E assim vão realizar a conversa, utilizando esses questionamentos, para que nós possamos saber, né, qual o nível de entendimento e também estar explicando para a criança o que é o cartaz, para que ele serve, aonde que a gente pode estar encontrando ele, caso a criança responda que ainda não tenha visto ou acaso ela não se lembre. Então, vamos continuar com o adulto fazendo a mediação juntamente da leitura com a criança. Então, este é um cartaz de campanha, geralmente tem a intenção de anunciar algo ou trazer um aviso de interesse geral, sendo afixado em lugares públicos. Então, o cartaz acima está conscientizando sobre o uso de máscaras para proteção contra o Covid-19. Existem outros tipos de cartazes, como de trânsito, de lixo, vacinação infantil, e aí o adulto, né, continua fazendo essa mediação, essa leitura e essa explicação disso que vocês estão fazendo a leitura. Em seguida, na atividade 2, solicita assim: agora, você já sabe por que esse cartaz é importante. Pinte a frase que completa melhor a frase a seguir. O cartaz faz parte de uma campanha de conscientização sobre o uso de máscara. E isso é importante por quê? Porque torna as pessoas mais felizes ou porque a máscara auxilia na prevenção ao Covid-19. Então, vocês vão escolher uma destas frases que completa melhor, né, essa parte do cartaz no qual utiliza essa frase para campanha de conscientização. Em seguida, vamos para a atividade de número 3, no qual solicita que observem as imagens abaixo e circule aqueles que você acha que é um cartaz de campanha. Então, o adulto vai fazer a mediação, vai fazer a leitura e aí vai apontar para a criança alguns exemplos para que ela tenha essa possibilidade também de estar identificando quais desses são cartazes de campanha e aí estar circulando eles. A próxima atividade solicita que leia o texto abaixo e pinte as letras M que encontrar. Então, o texto seria este aqui: faça como a Mônica, use máscara. Então, neste pequeno texto, a criança vai vir e vai pintar todas as letras M que ela encontrar. Em seguida, assista ao vídeo letra M, fonema M, série alfabetização e faça o som da letra como indicado no vídeo. Então, é muito importante que a criança esteja fazendo essa sonorização, que será muito importante para o processo de aprendizagem da leitura, ok? Em seguida, na atividade 5, agora que você já aprendeu os sons do M, faça a leitura da família silábica desta letra. E aí, a criança irá realizar a leitura da família silábica. Se for necessário, o adulto faz a mediação para que ela realize a leitura e também possa estar fazendo a questão da sonorização.
fale em voz alta o nome de cada uma das figuras abaixo. Depois, ligue as figuras que comecem com o mesmo som. Então, tem várias figuras. Aí, o adulto irá fazer essa mediação, solicitando que a criança verbalize, que a criança fale o nome da figura. E aí, em seguida, que elas percebam na oralidade, né, com a fala, quais as figuras que começam com o mesmo som. Vão ter, as figuras necessariamente vão iniciar com a mesma sílaba, né? Vão ter o mesmo som, pois iniciam com a mesma sílaba. E aí elas vão ligar as palavras que tiverem o mesmo som, que iniciarem com o mesmo som. Em seguida, escreva a sílaba inicial das figuras abaixo. Então, aqui também é muito importante a questão da sonorização pelo adulto, tá fazendo essa mediação, né? Tá falando a palavra, chamando a atenção da criança para a questão da fala, né? Do som que sai ao falar, para que ela possa então perceber qual que é a sílaba inicial das figuras que estão abaixo. Lembrando que nós estamos trabalhando com a família silábica da letra M. Então, todas as figuras irão iniciar com alguma sílaba da família silábica da letra M. Junto com as atividades, está indo um quebra-cabeça da letra M. Então, vocês podem estar recortando e montando as palavrinhas. A professora solicita também que vocês possam estar fazendo a leitura delas e, se possível, mandar uma foto para a professora. Uma foto, ou se puder gravar um vídeo realizando essa leitura, e pode estar mandando para a professora daí no privado, ok? Agora nós vamos para as atividades do componente curricular de matemática. Nessas atividades, nós vamos apresentar as possibilidades de registrar um número na forma ascendente e descendente, contar os elementos de um conjunto e representar esta quantidade com o número que o representa, descrever sua localização, utilizando-se de termos como direita, esquerda, em frente e atrás. Então, nós vamos trabalhar com a sequência numérica, e aí, neste exercício, o adulto fará a mediação da leitura do que o exercício solicita, no qual pede para que eles consigam ajudar o leão a ir até a floresta, e para isso eles terão que completar a sequência dos números de 1 até 20. Em seguida, eles vão observar estes conjuntos e vão colorir os círculos de acordo com o número de elementos de cada conjunto e escrever o número que representam. Então, eles vão contar as imagens, vão escrever aqui o número que representa a quantidade e vão pintar aqui embaixo a quantidade de círculos que representam a quantidade de aranhas que tem aqui e o número que representa essa quantidade, ok? No próximo exercício, vamos contar. Então, aqui, vocês podem ver que tem um conjunto de animais, então as crianças vão observar, e aí vão vir para este exercício aqui. Conte e escreva um numeral correspondente. Então, quantos elefantes? Vão vir aqui, vão contar quantos elefantes possuem nesta imagem e vão colocar o número que representa a quantidade aqui. E assim por diante com os demais elementos. No próximo exercício, nós solicitamos que a criança observe esta imagem. Então, o adulto irá fazer essa mediação, solicitando que ele observe. E aí pode fazer perguntas, né? Aonde que as crianças estão, o que elas estão fazendo. E aí, passamos para as perguntas sobre a atividade. Então, a letra A pergunta, quantas meninas estão brincando? Então, a criança vai voltar aqui na imagem, vai identificar quais são meninas e contar, colocar o número. E nas demais também. São questionamentos referentes à imagem, no qual nós vamos utilizar a representação com números para estar respondendo estas questões. Na letra H, observe estas fotografias que mostram a mesma mão sobre uma mesa de diferentes visões. Então, nós temos 3 imagens aqui que mostram uma mão em diferentes visões. E aí, de acordo com o que elas observarem lá em cima, elas vão responder a questão 1 e a questão 2. E aí, na questão 3, elas vão observar as situações ao lado
e vão ligar as figuras relacionando cada posição do menino à imagem do dado que ele vê. Então, elas vão observar, né, da onde que o menino está olhando a imagem, e aí elas vão ligar de acordo com o ponto de vista do menino em cada imagem, como ele está visualizando o dado em cada imagem. Em seguida, elas vão observar essas duas fotografias e vão responder essas próximas questões que vão trabalhar a questão da lateralidade, perdão. E aí vamos trabalhar com a questão da ordem ascendente e descendente, que seria, no caso, a ordem crescente e decrescente. Então, quando os números estão na ordem do menor para o maior, estão na ordem crescente. Quando os números estão na ordem maior para o menor, estão na ordem decrescente. Então, aqui eles vão completar os vagões de acordo com a ordem solicitada. Então, aqui no primeiro vagão, ele pede para completar com a ordem crescente. Então, ele vai começar do menor e vai até o maior, até terminar o último vagão. Ordem decrescente, do maior para o menor. Então, ele vai completando com os números até chegar no último vagão, de acordo com a ordem solicitada aqui na frente. Agora, nós vamos para as atividades do componente curricular de História. Nessas atividades, nós vamos trabalhar a vida em família, diferentes configurações e vínculos. Então, nós vamos trabalhar a questão, vamos identificar as mudanças e as permanências nas formas de organização familiar, respeitando as diferenças. Então, a criança vai acompanhar a leitura do texto abaixo, que o adulto pode estar fazendo, se a criança ainda não sabe ler. E aí, em seguida, é para ela assistir a história A Família do Marcelo, de Ruth Rocha, que vai estar disponível neste link, neste código de QR Code, e a professora também vai estar enviando este vídeo no grupo de WhatsApp. E aí, após ela assistir ao vídeo, ela vai vir responder as questões referentes a ele. Então, como vimos nas histórias, as famílias podem ser diferentes. Aqui tem a representação de alguns formatos de família. E aí, converse com o familiar sobre as fotografias observadas. Essas questões aqui serão todas realizadas na oralidade. Não precisa responder aqui. E aí, pergunta aqui na questão 3. Alguma dessas famílias se parece com a sua? Se sim, faz um X no sim. Se não, um X no não. Com a ajuda do adulto, escreva 3 características da sua família. Então, conversem e analisem. Se a família de vocês é grande, é pequena, é unida, é distante, se é feliz, se é triste, se é alegre, amorosa, dentre outras que vocês puderem elencar juntos. E aí, escolham 3 dessas e escrevam aqui uma em cada linha. No componente curricular de Geografia, nós vamos observar e identificar o papel do trabalho na organização do espaço escolar, relatando as atividades de trabalho existentes na escola. Então, essas atividades serão realizadas no livro didático. Aqui estão as páginas, que será a página 38 e 39. Então, o adulto irá realizar a leitura desse pequeno texto e aí vai juntamente mediar a criança nessas atividades que ela irá realizar no livro de Geografia. Na atividade 2, nós vamos descrever e comparar os diferentes tipos de moradia e os objetos de uso do cotidiano, como os brinquedos, roupas e mobiliários, considerando as técnicas e materiais utilizados na produção. Então, o adulto irá fazer a mediação, realizando a leitura deste pequeno texto. E aí, as atividades também serão no livro didático de Geografia, nessas páginas que estão elencadas aqui, nas 50, 51 e 52. Para nós concluirmos, nós temos as atividades que servem como reposição. Já estaremos fazendo a última reposição do dia 5/3, que foi numa sexta-feira, daquela semana a qual nós não tivemos aula, por conta do agravamento, do Covid-19. E aí nós vamos trabalhar com as atividades do componente curricular de língua portuguesa, no qual vocês vão observar as formas que podemos representar a letra M e depois vão pintar todas as letras M que encontrar,
ok? Então, o adulto vai fazer essa mediação, apresentando para a criança os 4 formatos de letra ao qual nós podemos utilizar para registrá-la. E aí, a criança vai vir aqui e vai pintar as maçãs que contêm a letra M. Vai ter a representação tanto maiúscula quanto a minúscula. Chamar a atenção da criança para que ela observe isso. Em seguida, nós temos o ditado recortado. Então, recorta as palavras correspondentes aos desenhos que encontram-se no anexo e depois cole. O anexo sempre será as últimas folhas das atividades, ok? Então, eu peço que vocês prestem atenção, pois para não estarem recortando, né, no local errado e acabando prejudicando a atividade que a criança realizou ou que ela iria realizar. Então, o anexo serão sempre as últimas folhas que irão junto com as atividades. Sempre estará escrito anexo, ok? Então, lá no anexo, vocês vão encontrar essas palavrinhas as quais eles vão recortar e estar colando aqui de acordo com cada objeto. E aí, como atividade de reposição deste dia também, nós vamos trabalhar com as atividades do componente curricular de História. Então, nessas atividades, nós vamos identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar, respeitando sempre as diferenças. Então, aqui o adulto irá fazer a mediação, né, realizando a leitura e a criança acompanhando junto deste texto. Poderá também fazer a mediação, apresentando a foto, pedindo o que ela consegue identificar de diferente nesta foto, né? O tamanho das famílias, a maneira de vestir, né? A maioria das crianças ali está com o semblante mais fechado, né? Então, assim, chamar a atenção para essas questões, né, da criança, para que ela esteja observando isso. E aí, em seguida, vocês irão responder essas 2 questões referentes à leitura deste pequeno texto, ao qual vem relatando sobre as famílias, ok? Então, seriam estas atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar solicitando para a professora lá no grupo de WhatsApp, ok? Eu estou à disposição para estar sanando todas as dúvidas. E nós também vamos realizando algumas atividades nas nossas aulas online, ok? Até mais!